Olá, tudo bem? Hoje faremos a resolução da prova do PAS 3 2018, subprograma 2016-2018, caderno Hélio. Dentro da nossa revisão, vamos resolver alguns itens desse caderno, ok? E para resolver o primeiro item, que é o 36, eu vou ler o texto, né? Que na verdade é um trecho de uma música do Gilberto Gil, Domingo no Parque, para podermos depois resolver os itens. Vou mais uma vez dar um tostão da minha voz para você, ok? O rei da brincadeira é José, o rei da confusão é João. Um trabalhava na feira, é José, outro na construção, é João. O sorvete e a rosa, ô José, a rosa e o sorvete, ô José. Foi dançando no peito, ô José, do José brincalhão, ô José. Juliana girando, oi girando, oi na roda gigante, oi girando, oi na roda gigante, oi girando. O amigo João. O sorvete é morango, é vermelho, oi girando, e a rosa é vermelha, oi girando, girando, é vermelha, oi girando, girando. Curtiu, hein? Tô musical pra caramba, né? Pode falar. Item 36. A partir desse trecho da letra da música Domingo no Parque, de Gilberto Gil, julgo todos os itens, né? Os próximos itens aí. O item 36 diz o seguinte: a qualificação do crime de feminicídio é consequência de uma luta pelo reconhecimento da violência exercida cotidianamente contra mulheres. Um dos marcos dessa luta no Brasil é a Lei Maria da Penha. Perfeito, né, pessoal? Corretíssimo. Ele está falando de duas questões, né? A primeira foi a Lei Maria da Penha, de 2006, né, que é a lei que passou a criminalizar de uma forma bem mais específica, né, o crime de violência contra a mulher. Né? E a outra é a lei de 2015 contra o crime de feminicídio. Né? Quer dizer, uma pessoa perde a vida em grande parte em função de ser mulher. Né? E quando se tipifica isso, né? E a pessoa sofreu um crime de homicídio, né? E em grande parte esse crime se deu pelo fato do seu gênero ser feminino, pode-se tipificar o crime como de feminicídio, o que aumenta a penalidade do réu, né? Então são leis, vamos chamar assim, complementares. Né? A Lei Maria da Penha ela foi um marco, porque ela definiu os procedimentos que se deve ter em relação a pessoas que sofrem violência doméstica, mulheres que sofrem violência doméstica, né? Inspirada na Maria da Penha, né? Que foi uma mulher que sofreu severa violência e repetidamente foi violentada pelo esposo, né? A ponto de ficar em cima de uma cadeira de rodas, né, paraplégica, né? E ela inspirou, né? O caso dela demorou tanto tempo a ser julgado, e após ser julgado e condenado, o ex-marido passou muito pouco tempo na prisão, né? E isso findou ganhando as cortes internacionais, né, aqui do continente americano, e a pressão externa aumentou muito e findou levando o Brasil até essa lei, né? Que é uma lei que protege a mulher, cria medidas protetivas, né? Criminaliza determinados tipos de violência, né? Porque a mulher, às vezes, está sujeita a vários tipos de violência, né? Quer dizer, não é apenas a violência física, tem a violência psicológica, a violência patrimonial, né? Abusos psicológicos que a pessoa sofre, né? Restrições de acesso à sua própria sobrevivência, e a partir disso está tipificado na Lei Maria da Penha esses crimes todos, né? E as medidas protetivas podem ser adotadas para tentar preservar a mulher, né? Então é uma lei que realmente precisa ser aperfeiçoada e tem sido aperfeiçoada, né, nos últimos anos. Agora mesmo, recentemente, por exemplo, fizeram um ajuste nessa lei que o homem que produz uma violência contra a mulher, que leva ela a um atendimento médico hospitalar pelo SUS, né, ele pode ser depois responsabilizado pelos custos, né, que essa mulher teve no seu tratamento. Né? Então, eles têm melhorado a lei, tornado ela mais severa ainda contra os agressores. Né? O Brasil é um país que tem uma marca muito dolorosa sobre a questão da violência contra a mulher, né? Principalmente a mulher negra, né? 60% da violência contra mulheres se dá contra mulheres negras, né? Então,
e elas são as mais afetadas nisso aí, né? E o Brasil é classificado entre um dos países que mais pratica violência contra a mulher. Aqui nós estamos falando especificamente sobre a mulher, mas também sobre LGBTs, né? Transsexuais, né? Travestis. O Brasil tem um índice de letalidade, de violência contra esses grupos muito alto, né? É uma sociedade ainda muito machista, muito patriarcal, né? E que ainda a violência contra a mulher ainda prospera muito, né? A mídia tem divulgado intensamente isso mais recentemente, né? Muitos desses crimes nem chegam a ser denunciados, né? Porque as pessoas sofrem uma série de dependência financeira, psicológica, afetiva, né? E muitas vezes elas relevam toda essa violência. Essa violência ela é crescente, né? Geralmente ela começa com pequenos atos, né? E vai num crescente até ao passo de chegar ao homicídio, né? Ou à violência extrema, né? Então, o item 36, pessoal, é o item correto, ok? Tranquilo? Vamos pro próximo. Item 40. Ele diz: o crescimento da violência de homens contra mulheres é fenômeno recente, caracteriza o Brasil no final do século XX e início do século XXI. Claro que não, né, pessoal? Erradíssimo. Talvez agora esteja sendo mais difundido, divulgado, né? E depois da Lei Maria da Penha, a lei do feminicídio, isso deu uma notabilidade maior, né? E a imprensa, né? Os movimentos feministas, as mulheres estão cada vez se posicionando e falando mais sobre esse tema, e sendo denunciado mais, né? Aquela velha frase, né? Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, tem sido criticada, né? Se está tendo briga, tendo violência contra a mulher, tem que ser denunciado sim pelos vizinhos, pelos conhecidos, né? Pelos colegas de trabalho, pelos os que atendem nos hospitais, né? Tem havido, então, maior divulgação, né? Mas é uma sociedade que tem perpetuado, né, a sua característica machista, patriarcal, de violência, né, de impunidade. Então não é uma questão recente, não. Apenas realmente estão mais diante dessa realidade e tem se contestado mais isso, né? As mulheres mais organizadas, mais independentes, mais autônomas, mais cientes dos seus direitos, né? Elas também estão tomando mais atitude, estão dizendo mais não, né? Não estão se prestando mais a serem violentadas, a se calarem, né? Em função de também terem mudado muitas vezes suas condições. Claro que tem muita mulher que ainda não conseguiu alcançar essa autonomia toda, né? E, inclusive, do ponto de vista afetivo, às vezes é muito dependente, né? E muitas vezes renuncia em função de filhos, em função da sua própria sobrevivência material, né? Acreditando que o parceiro vai refletir e não mais vai repetir aqueles atos, né? Às vezes não acreditando no alcance das medidas protetivas, também acontece isso, que as pessoas, às vezes, sob proteção, também são assassinadas, muitas vezes, né? Então é um conjunto de fatores que muitas vezes levam a violência ao extremo, né? Mas não é uma coisa recente, ok? Vamos para o próximo item. Ele demanda um texto, né? Que a gente vai precisar ler aqui juntos. O item que eu vou me referir agora é o item 51. Há 87 anos atrás, nossos pais fundaram nesse continente uma nação nova, baseada na liberdade e dedicada ao princípio de que todos os homens nascem iguais. Agora estamos empenhados numa grande guerra civil para verificar se uma tal nação ou qualquer outra assim concebida poderá perdurar. Estamos reunidos num grande campo de batalha dessa guerra. Viemos para consagrar um recanto do mesmo como o último lugar de repouso para aqueles que deram a vida, a fim de que essa nação pudesse sobreviver. O mundo não notará, nem se lembrará por muito tempo do que dizemos aqui, mas jamais poderá esquecer do que eles ali fizeram. Quanto a nós, os vivos, cabe dedicarmos-nos à obra inacabada que os que aqui lutaram já levaram tão longe. Decidamos aqui que esses mortos não morreram em vão, que esta nação, sob a proteção de Deus, renascerá para a liberdade, e o governo do povo, pelo povo e para o povo, não desaparecerá da face da terra. Milor Fernandes e Paulo Rangel, Liberdade, Liberdade. Então esse é o texto que vai sustentar o item 51. Na verdade, tendo como referência inicial o trecho apresentado na peça Liberdade, Liberdade, de Milor Fernandes e Paulo Rangel, julga os itens. Item 51.
A composição étnica dos Estados Unidos da América, no século XXI, é marcada pelo predomínio de população de origem anglo-saxônica, branca e de religião protestante, em razão da intensa redução dos afrodescendentes e dos latino-americanos na população total desse país. Pessoal, o item está errado. Por quê? É verdadeiro afirmar que a composição é dos Estados Unidos, atualmente, né? Ele fala no século XXI, então já vivemos 20 anos desse século, mas ele está dizendo que é marcado pelo predomínio da população de origem anglo-saxônica branca de religião protestante. É verdade isso, né? Atualmente, em torno de 60% da população dos Estados Unidos é branca, né? Mais ou menos uns 20% é hispânica, 15% é negra e 5% é asiática, né? Então 60% branca, 20% hispânica, 80%, 15% negra, 95% e 5% asiática dá os 100%, né? Então é verdadeiro dizer que predomina a população de anglo-saxônica e realmente a maioria dos brancos dos Estados Unidos são protestantes, né? Aí o erro está onde? Dizer que em razão, isso acontece, essa maioria branca protestante, em razão da intensa redução dos afrodescendentes e dos latino-americanos na população total desse país. Aí que está o erro. Porque as populações que mais se expandem nos Estados Unidos são justamente, em primeiro lugar, os hispânicos e depois os negros, né? Então, assim, a sociedade dos Estados Unidos está sofrendo um crescimento maior e daqui a no máximo 25 anos os brancos já não serão mais metade da população, serão menos da metade, né? A tendência é que você tenha um aumento do grupo negro, do grupo hispânico, né? E do próprio grupo asiático, né? Por causa da migração. E os brancos, daqui a 25 anos, ainda serão individualmente o grupo majoritário, mas não serão mais da metade mais, né? Serão menos da metade. Então, por que isso? Porque a população dos Estados Unidos, né, dos afrodescendentes, eles sofrem muito preconceito nos Estados Unidos, sofrem muita discriminação, são alijados de uma série de direitos de fato, né? E isso tudo empurra os afrodescendentes para terem uma natalidade maior entre eles, né? Gravidez precoce entre as jovens, a taxa mais alta, né? Então, a condição socioeconômica dos afrodescendentes nos Estados Unidos pressiona a natalidade para cima, né? Deles. E dos latinos, que também tem um grande percentual das mulheres latinas ainda em idade de procriar, e uma mortalidade menor, porque são mais jovens, né? A mortalidade entre brancos é maior, porque são mais velhos, na média, né? Então, e mais a migração de latino-americanos, que é muito intensa, ali pela fronteira com o México, principalmente. Então, a somatória disso tudo faz dos latino-americanos, os chamados hispânicos, né? Serem o grupo que mais se projeta, que mais cresce, principalmente ali no sul dos Estados Unidos. Já temos vários estados onde eles têm uma presença muito intensa, né? Nos estados da Califórnia, Nevada, Texas, né? Aqueles estados mais ao sul ali, né? Então, a justificativa que está sendo dada no item torna ele incorreto, né? Porque não é o fato deles serem maioria, os brancos nos Estados Unidos, não é pelo motivo da redução de afrodescendentes latinos, né? Muito pelo contrário, esses grupos estão crescendo mais do que os brancos e proporcionalmente os brancos estão diminuindo sua participação e aumentando de afrodescendentes e latinos, ok? Então isso está errado. Próximos, item 52. O ideal de liberdade e de igualdade definido por Lincoln no século XIX é confrontado na atualidade pela visibilidade de grupos racistas nos Estados Unidos, denominados supremacistas brancos, que defendem o direito à cultura, à herança e à história dos colonizadores brancos europeus. Infelizmente, isso é correto, né? Realmente, dentro dos Estados Unidos houve um crescimento nos últimos anos, e na era do Trump isso se acentuou mais ainda, de supremacistas brancos, né?
Inclusive nós tivemos aí um recém-episódio de uma tentativa de invasão do Capitólio, lá do Congresso, instigados por um discurso do Trump, que não aceitava a derrota para o Joe Biden, né, e ficou incitando aqueles... ali tem uma série de entidades ali representadas, mas entre eles supremacistas brancos, né, e que defendem que os Estados Unidos são para os brancos, que os imigrantes, os negros, né, estão aos poucos matando a cultura branca, os traços étnicos, né, que o país tem de maioria branca, né, eles estão realmente se queixando, né, da influência e da perda que eles estão tendo de influência na área econômica, na área de empregos, né, de queda de renda. Né. Isso deve também à deteriorização de determinados segmentos de determinadas classes sociais dos Estados Unidos, né? Principalmente aquele branco que não completou os estudos, né? Que estava muito ligado ao emprego na indústria. Os Estados Unidos sofreram um processo de desindustrialização em função de ter alcançado um alto nível, né? Como prestador de serviço, como gerador de TI, né? Como uma sociedade mais urbana, né? E com um setor terciário cada vez mais poderoso e com mais geração de PIB, renda e emprego, a indústria foi terceirizando com países periféricos, né, em outros continentes, a produção. Né? E aí isso relegou um segmento da sociedade americana ao desemprego, à queda do padrão de vida, né, e muitos atribuem o que está ligado à automação dos processos, que também arrancou muito emprego de muita gente, e muitos atribuem isso que o país está se desfigurando, o país está cada vez menos branco, os valores culturais, a prioridade dos brancos não está sendo mais respeitada. E aí vem todo um discurso racista, de preconceito, discriminação, né? E que caminha também para a violência. Aumentou muito nos Estados Unidos o risco, né, de terrorismo doméstico por conta desses grupos, tem havido uma vigilância crescente, a violência policial, que foi muito abordada na campanha presidencial recente que levou à eleição do Joe Biden, né? Então isso tudo está relacionado a essa questão racial nos Estados Unidos, ok? Então o item 52 está certo. Próximo item, que é o item 55, precisamos de mais um texto, né? Depois houve o jantar em que falou sobre a Art Note com uma professora universitária, uma tina iorubá que parecia estar tão deslocada quanto ele. Como esperasse uma reação de Susan, preparou-se para pedir desculpas antes mesmo que ela pisasse na sala, poupando assim uma taça. Mas Susan estava toda faladeira na volta. Perguntou se a conversa com a mulher havia sido interessante e disse que esperava que ele tivesse aprendido alguma coisa útil para usar no livro. Ela não teria dito a mesma coisa se a conversa fosse com uma britânica, mesmo que algumas tivessem ajudado a redigir a Constituição nigeriana. Era apenas, como ele percebeu, uma questão de as negras não representarem ameaça nenhuma para Susan. Elas não eram rivais. Chimamanda Ngozi Adichie, Meio Sol Amarelo, São Paulo. Item 55. Considerando como referência inicial o trecho acima, extraído da obra Meio Sol Amarelo, de Chimamanda Ngozi Adichie, julgo os itens a seguir. No Brasil, as mulheres negras ocupam uma posição subordinada e marginal na sociedade, ainda que não estejam completamente excluídas socialmente. Corretíssimo, pessoal. Infelizmente é correto, né? Realmente, no Brasil, nós temos um preconceito racial, né? Embora já se vendeu muito o debate, o discurso da democracia racial no Brasil, mas não é verdade. Fomos um país que sustentamos a escravidão por longa data, né? E isso deixou sequelas na sociedade. Temos um racismo estrutural. A mulher pobre negra sofre preconceitos sobrepostos, né? Quer dizer, ela sofre preconceito de ser negra, de ser mulher, né? De ser pobre, né? Então ela ocupa a parte mais inferior da nossa pirâmide social, né? Em termos de renda, em termos de acesso à infraestrutura, como saneamento, como água encanada, esgoto tratado, eletricidade, acesso à internet, né? Saúde da mulher, né? Por exemplo, a mulher negra tem uma proporção menor de exames, por exemplo, de mama,
de colo de útero, né? Se você pegar a relação entre mulheres brancas e mulheres negras, é a que mais sofre da violência, né, doméstica, né? É a que recebe o menor salário, né? É a que tem menos ascensão dentro dos cargos de liderança, né, nas empresas, menos anos de estudo. Então, em todos os dados que você olha, você vai ver que a mulher negra ela está marginalizada, ela está vulnerável, né? Sofre muito preconceito, muita restrição de acessos, né? E de escalada socioeconômica na nossa sociedade, né? Então elas não estão completamente excluídas, né? Não é um completo apartheid, mas elas estão bastante excluídas, são bastante punidas pela exclusão, né? Não chega a ser completamente, como o item coloca bem, mas sofrem muito preconceito, muita discriminação e muita marginalização. Então, o item está correto, ok? Próximo item será o item 58, baseado no texto da mesma autora, na mesma publicação, só que um outro trecho. Claro que nós somos todos iguais, todos temos a opressão branca em comum, disse a senhorita Adebayo, secamente. O pan-africanismo é simplesmente a resposta sensata. Claro, claro, mas o que eu digo é que a única identidade autêntica para um africano é sua tribo, disse o patrão. Eu sou nigeriano porque um branco criou a Nigéria e me deu essa identidade. Sou negro porque o branco fez o negro ser o mais diferente possível do homem branco. Mas eu era Ibo antes que o branco aparecesse. Esse é o texto. O item 58. O pan-africanismo é um movimento político complexo e diverso, que diz respeito tanto aos processos de independência quanto à diáspora africana. Perfeito, corretíssimo, né, pessoal? O pan-africanismo é um movimento dos anos 60, ele ganhou força nos anos 60, mas ele tem entre os seus criadores pessoas que viveram décadas antes, né? Como, por exemplo, Henry Sylvester William, né? Como o Kwame Nkrumah, que foi, inclusive, presidente de Gana, né? Nós tivemos também o William Edward de Boer, são alguns dos fundadores desse movimento e que levaram esse movimento à frente, né? Aqui no Brasil nós tivemos um grande representante chamado Abdias Nascimento, né? E o pan-africanismo é um movimento que ganha força, primeiro, tentando reunir os negros que estão espalhados no mundo afora, que foram retirados à força da África, tentando criar um movimento ideológico, político, né, cultural, né, que de alguma forma os unisse, mesmo estando geograficamente espalhados, né, mas que eles pudessem ser conduzidos dentro de um movimento unificado, global, né, que falava de quê? De resgate, né, da cultura dos negros, dos seus dialetos, né, dos seus direitos que foram suprimidos, né, até de falar em retornar à África, né, e também lutando pela independência dos países africanos, né, principalmente no pós-Segunda Guerra, esse movimento deu muita força, né, e também de unir os países africanos, né, a quem defende esse movimento no sentido de ter uma África mais unida, mais unificada, uma espécie assim de uma grande África com livre circulação, com moeda única, né? Com organismos, né? Como a Organização da União Africana, né? Que representa os interesses dos africanos, né? E foi uma válvula importante, né? Lá nos Estados Unidos, esses mesmos caras que eu citei, alguns deles, estiveram na base do movimento pelos direitos civis dos negros, né? Então é um movimento, uma ideologia complexa, que teve muita força na independência dos países africanos no pós-Segunda Guerra, né? A África ficou independente entre as décadas de 50, 60, 70, né? E esse movimento teve muita força, influenciou muitas lideranças na África e fora dela, né? Então tá corretíssimo, ok? Próximo item, o 59, ainda referente a mesmo texto, né? O racismo foi uma das principais consequências da exploração colonial da África. Com certeza, né, pessoal? No século XIX, na Europa, se desenvolveram teses, né, de
expansionismo territorial, de determinismo geográfico, né? No mundo se falava em eugenia, de raça pura, superior, né? De selecionar os melhores, né? As melhores espécies da raça para purificar e para ter a raça cada vez mais evoluída, né? Isso foi debatido inclusive entre negros, né? Então, essa história, né, de considerar dentro da África, né, o negro africano como um ser inferior, né? Porque vivia num ambiente que lhe favoreceu menos, que favoreceu menos o desenvolvimento dele. Isso é uma tese que fortaleceu o discurso colonial europeu, né, imperialista do século XIX, de partilhar a África, claro, de olho nos seus recursos e no seu mercado, né, mas desmerecendo a importância do povo que ali vivia, né, menosprezando, né? E isso gera, né? Aqueles que vieram foram escravizados na América, né? Foram considerados como uma mercadoria, sem direito à renda, à propriedade, sem direito, né, a nada, né? E isso alimenta, sim, alimentou e alimenta até hoje o racismo no mundo, né? O racismo estrutural, inclusive aqui no Brasil, né? Então o item está corretíssimo, ok? Próximo item, o 60. A história da colonização do continente africano por países europeus foi longa e violenta. O processo de descolonização das nações africanas intensificou-se na segunda metade do século XX, mas os efeitos da colonização ainda se fazem sentir. Perfeito, né, pessoal? A história da colonização da África começa lá atrás, século XVI, XVII, os primeiros contatos europeus, contatos periféricos, eles aprisionavam pessoas para serem escravizadas na América, né? Recolhiam riquezas do continente, e no século XIX se tornou mais intenso com a penetração dos europeus na África, a partir da Conferência de Berlim, né, no final do século XIX, quando a África foi fatiada entre europeus, né, e cada país criou suas comissões, né, seus projetos de exploração e de domínio sobre os africanos, né, e de retirar de suas riquezas, e isso enfraqueceu a sociedade africana, teve perdas no seu processo evolutivo, econômico, social, né? Houve uma interrupção desse processo com a retirada de pessoas em idade adulta, idade de trabalho, gerar riqueza, que foram retiradas como escravos, né? E depois o domínio que a Europa exerceu, a extração de riqueza, sem permitir que aquelas pessoas alcançassem sua independência, não respeitou as divisões tribais entre eles, acentuaram, na verdade, as rivalidades entre eles, os europeus, os colonos, né? Criou fronteiras artificiais, né? O próprio texto fala sobre isso, né? Que o branco criou a Nigéria, né? Aí isso aumentou a rivalidade entre eles, mesmo com o processo de descolonização que se deu no pós-guerra. As guerras entre eles, as guerras tribais se tornaram cada vez mais acentuadas. A Guerra Fria fomentou mais ainda a rivalidade entre eles, então isso levou a guerras, longas guerras. Eles se atrasaram no processo industrial, né? Hoje são países às vezes muito dependentes da exportação de commodities, dos preços desses produtos no mercado internacional, né? E países que enfrentam pobreza, guerras, epidemias, né? Economias muito agrárias muitas vezes. Então, assim, há toda uma herança colonial que está presente na África até hoje, né? Então o item está, infelizmente, correto. Beleza? Próximo item, 61. Os processos de independência de países africanos no decorrer do século XX restauraram fronteiras e organizações políticas e sociais anteriores à colonização. Pessoal, esse processo lá não se deu. Infelizmente, ele não foi um processo que aconteceu como deveria, né? Já se discutiu, né, a retomada de antigas fronteiras entre povos, entre nações africanas, mas percebeu que essa redivisão da África, né, não mais baseado nos preceitos europeus, mas nos preceitos tribais entre eles, poderia fomentar novos conflitos, né? E aí findou se definindo o famoso princípio da intangibilidade, né? Quer dizer, não vamos mexer no que está aí, vamos tentar resolver, às vezes um ajuste aqui, um ajuste acolá, né? Pode até acontecer, né? A Eritreia que se separou da Etiópia, o Sudão que se separou do Sudão do Sul, eventualmente você tem algum ajuste, mas em linhas gerais, o princípio da intangibilidade é para não mexer no que já está lá e tentar resolver da forma que está, né? Então é errado afirmar que restaurou-se fronteiras e organizações políticas sociais, né? Assim, de uma forma genérica, isso não aconteceu, não.
Pessoal, então esse é o último item que nós vamos resolver dessa prova, né? Então estamos terminando ela. Foi uma prova que teve uma concentração forte em África, né? E é mais um passo da nossa revisão. Espero que vocês tenham gostado e próximo encontro falaremos de uma nova prova. Um grande abraço. A África do Sul tem uma das mais estáveis democracias de toda a África. É também um dos poucos países do continente que não sofreram golpes de Estado. Essa é, no entanto, uma estabilidade relativa. Por muito tempo, sul-africanos viveram sob um dos mais longos e rígidos regimes de segregação racial do mundo. Para entender como isso foi possível, é preciso recuar 70 anos no tempo até 1948, quando foi instituído o Apartheid. Apartheid significa segregação em africâner, uma língua de origem holandesa. No caso da África do Sul, significou a segregação de todos os que não fossem brancos. Esse regime racista começou a ser implementado oficialmente no país a partir de 1948. O Partido Nacional venceu a eleição daquele ano. Era um partido formado por homens brancos, descendentes de imigrantes europeus, no sul do continente africano, que eram minoria no país, apenas 20% da população da época. Os negros e mestiços não tinham direito a voto. O Reino Unido incorporou a África do Sul aos domínios da coroa em 1806. A independência só viria em 1909 e a soberania total em 1931. Ao longo de todo esse período, esses imigrantes europeus e seus descendentes, nascidos na África do Sul, editaram uma porção de normas racistas, restringindo o direito dos negros e dos mestiços ao livre deslocamento, à propriedade de terras e ao direito de votar. Mas foi só no pós-guerra, em 1948, que o apartheid ganhou uma forma institucional. Em 1949 é publicada uma lei que proíbe todos os casamentos interraciais na África do Sul. Em 1950, uma nova lei torna obrigatória a classificação das pessoas em grupos raciais, inserindo essas informações no documento de identidade dos maiores de 18 anos. No mesmo ano, 1950, uma emenda chamada Emenda da Imoralidade torna crime as relações sexuais entre pessoas de grupos raciais diferentes. A própria ideia de classificar negros e mestiços em diferentes raças era confusa, além de claramente preconceituosa. Comitês governamentais responsáveis por essa triagem terminavam até mesmo por colocar irmãos consanguíneos em grupos e subdivisões diferentes com base nas aparências. Tamanha a arbitrariedade dessa política que visava, no fundo, proteger os interesses dos brancos em detrimento de todos os demais. A partir de 1953 surgem normas para proibir os negros de andarem nas mesmas calçadas que os brancos, frequentarem as mesmas praias, usarem os mesmos ônibus, hospitais, escolas e universidades. A partir de 1959 tem início uma política que leva a segregação a um novo patamar. A remoção forçada de negros para os chamados bantustões, ou lares tribais. Esse nome era dado a regiões designadas pelos brancos para que os negros e mestiços vivessem em espécies de guetos localizados fora dos maiores centros urbanos. A justificativa moral era de criar espécies de estados negros independentes. Mas na prática, esses bastiões eram controlados por administrações marionetes. Nos anos 50, mais de 60 mil sul-africanos foram retirados à força de Joanesburgo e confinados num bairro chamado Soweto, que é o acrônimo em inglês para Southwestern Townships, ou municípios do Sudoeste. A comunidade negra de Sophiatown, nos arredores de Joanesburgo, foi removida pela polícia. As casas que ficaram para trás foram demolidas e o terreno aplainado por escavadeiras. Os novos moradores, brancos, batizaram o local com o nome de Triunfo. Esse fenômeno, que se manteve pelos anos 1960, 70 e 80, é considerado uma das maiores remoções populacionais forçadas da história. Na África do Sul, do apartheid, negros eram tratados como estrangeiros, só entravam em bairros brancos como trabalhadores convidados, portando um passe específico, uma espécie de passaporte. Em 1960, moradores do bairro negro de Sharpeville queimaram seus passes na frente da polícia, que respondeu matando 69 manifestantes. Aquele ano marcou uma virada. Enquanto a África do Sul vivia o apartheid, o mundo vivia a Guerra Fria, com americanos e soviéticos disputando grande parte das relações entre os países, com base na divisão simplista entre capitalistas e comunistas. Temendo que os movimentos de resistência dos negros sul-africanos pendessem para o lado dos soviéticos, muitas potências ocidentais, sobretudo o Reino Unido e os Estados Unidos, toleraram o apartheid. Mas isso começou a mudar com o crescimento do movimento por direitos civis nos Estados Unidos e com os massacres que ocorriam na África do Sul. Em 1960, pela primeira vez, a Organização das Nações Unidas em Nova York se pronuncia contra a política do apartheid do governo sul-africano. Em 1961, a pressão internacional aumenta com a visita do primeiro-ministro britânico Harold Macmillan na África do Sul, onde ele faz um pronunciamento ao parlamento local chamado Os Ventos da Mudança, no qual pede mudanças na política de apartheid.
Porém, nenhuma dessas pressões externas teria um efeito se não fosse a luta dos próprios negros sul-africanos, e entre eles, um em especial: Nelson Mandela. Aos 43 anos, Mandela assume a linha de frente das ações de sabotagem que eram praticadas por uma organização do movimento negro local chamada Lança da Nação. O ano era 1961. A África do Sul havia se autoproclamado república, se afastando da órbita da coroa britânica e da Liga de Ex-Colônias do Reino Unido, chamada Commonwealth. Mandela e seus companheiros ameaçaram marcar a data com uma série de greves, manifestações, atentados e atos de sabotagem, colocando explosivos em estruturas da rede elétrica, da telefonia, em quartéis e linhas de transporte. O líder negro militava desde os 25 anos num partido político chamado CNA, sigla do Congresso Nacional Africano. Ele fundou a ala jovem do partido que nos anos 50 tomou o controle da CNA, pregando uma linha muito mais combativa em relação ao apartheid. Em 1962, Mandela, que havia recebido treinamento em técnicas de guerrilha no exterior, é preso e condenado à prisão perpétua. Em 1964, ele é colocado numa cela de aproximadamente 5 metros quadrados no presídio de Robben Island, onde é submetido a trabalhos forçados em pedreiras de cal. Do lado de fora, os confrontos aumentam. Em 1976, um protesto de estudantes em Soweto termina com 23 mortos, segundo o governo, e militantes do movimento dizem que o número pode ter chegado a 700. É nesse contexto que Mandela permanece detido 18 anos em Robben Island, até 1982. Em seguida, ele passa por outros presídios do país. Os anos 1980 são marcados por embargos de armas e embargos comerciais impostos por mais de 20 países contra a África do Sul. Em 1989, a queda do Muro de Berlim e a distensão da Guerra Fria reduzem a paranoia do governo e abrem novas possibilidades de diálogo na África do Sul. Naquele ano morre o então presidente Pieter Botha e no lugar dele assume o homem que negociaria a saída de Mandela da prisão, o presidente Frederick de Klerk. Num gesto político contra o apartheid, Mandela havia recusado outras ofertas de libertação nos 27 anos em que esteve preso. Ele fez do cumprimento da pena uma forma de protesto aos olhos do mundo. Em 1990, Mandela é solto e seu partido CNA volta a ser permitido. Ele dá início a um périplo internacional, sedimentando a imagem de um lutador pela paz e pela reconciliação. Em 1993, Mandela e de Klerk dividem o Prêmio Nobel da Paz. Em 1994, Mandela é eleito o primeiro presidente negro e o apartheid, que havia entrado em declínio a partir de 1990, finalmente chega a seu fim. O país foi unificado e a transição democrática foi pacífica, sem guerra civil. Inaugurou-se uma era de otimismo com o fim das divisões étnicas institucionalizadas e com a ascensão da imagem da nação arco-íris, que garantiria direitos iguais a pessoas de todas as cores. A eleição de Mandela suspendeu as sanções estrangeiras e a economia saiu da estagnação, fazendo da África do Sul um país emergente, hoje conhecido como um dos BRICS, junto com Brasil, Rússia, Índia e China. Mandela governou o país até 1999 e morreu em 2013. O desemprego, por exemplo, caiu drasticamente em 1994, ano do fim do apartheid, porém, desde então, voltou a subir. O ciclo de luta contra o apartheid estava encerrado, mas isso não foi suficiente para acabar com os graves problemas sociais e econômicos do país. A desigualdade e o desemprego, que atinge principalmente a população negra, assolam a África do Sul mais de 2 décadas depois do fim do regime segregacionista. O país é líder no ranking de desigualdade de renda entre ricos e pobres. A África do Sul do século XXI é um exemplo de luta contra o racismo e um exemplo de reconciliação. Porém, permanece adiante o desafio comum a tantos outros países africanos, o de conciliar democracia, respeito aos direitos humanos e crescimento econômico para todos.